Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina ou leitura orante, Mateus 13, 16 e 17. Felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começa a dizer, esses são 2 versículos, o texto da liturgia de hoje. Jesus começa no versículo 16 dizendo, felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. E ele continua, muitos dos justos, dos profetas, muitos os profetas e justos quiseram ver e ouvir e não ouviram, nem viram. E aí nós nos lembramos, Abraão não teve oportunidade, Moisés, Davi, Salomão, nenhum dos justos, nenhum dos profetas, nenhum. Abraão teve a graça do chamado e 3 anjos que falaram em nome de Deus com ele. Moisés ouviu a voz do Senhor, ouviu o chamado, recebeu deles através da voz de Deus a tábua da lei, mas nenhum dos juízes, nenhum dos profetas, nenhum dos justos tiveram a graça, a felicidade de ver e ouvir Deus. Esse Deus que se fez carne, que se fez homem. E Jesus fala hoje, em 2 versículos apenas, qual é a grande felicidade dos apóstolos, a grande alegria deles. O fato de verem, contemplarem a face de Deus, a face de Cristo, e ouvir dele, não mais através de profetas, não mais através de mensageiros, mas ouvir do próprio Deus, da boca de Deus, o seu Evangelho. Que maravilha! Jesus diz para eles, vocês são felizes por isso, a grande felicidade, porque vocês estão ouvindo diretamente de Deus. Vocês estão ouvindo diretamente da fonte da criação. Por isso que ele recomenda, ao dizer dessa felicidade, a ouvir, a contemplar e a pôr em prática. Ter essa grande felicidade, ser feliz por isso, porque tiveram a oportunidade de receber da fonte, de receber do próprio Senhor, do próprio Deus. Mas nós atualizamos, e essas mesmas palavras de Jesus, nós hoje também ouvimos ele dizer para você, dizer para mim, que nós somos felizes porque temos a sua palavra aqui, é a palavra de Deus, é a palavra autorizada da fonte, de maneira especial o Novo Testamento e mais especial ainda o Evangelho, os 4 Evangelhos, o Senhor a nos falar, a nos revelar. Essa mesma palavra que nós ouvimos para os seus discípulos há 2000 anos atrás, ela é atual, ela é hoje para você e para mim. Felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nenhum dos antigos, justos profetas viram nem ouviram.
A graça nossa, a nossa felicidade é que a palavra de Deus ficou escrita. Os seus discípulos tiveram essa sensibilidade, essa unção de escrever o que Jesus disse, o que Jesus fez, o que Jesus viveu. Por isso nós podemos, da fonte, sermos formados na origem de tudo, sem intermediários. O próprio Deus a nos falar, o próprio Deus a se revelar a nós. Quando nós proclamamos aqui a palavra do Senhor, quando nós tomamos em nossas casas a Bíblia Sagrada e fazemos a leitura lenta e atenta da palavra de Deus, quando trazemos para nós, quando nós fazemos a leitura, não para ter conhecimento, apesar de ser uma fonte de riqueza de conhecimento, a Bíblia Sagrada. Mas não é esse o sentido da leitura que nós devemos fazer. Nós devemos fazer a leitura naquele sentido de que o texto de hoje, Deus está falando para nós. Jesus Cristo, que é Deus feito homem, está nos falando, está nos revelando, está nos formando, nos exortando, nos corrigindo, nos animando, para que tenhamos a acolhida dessa palavra, para que possamos pôr em prática essa palavra e assim estamos no caminho da salvação, da felicidade plena, como disse hoje Jesus aqui. Felizes todos nós, todos aqueles que tiverem a graça de diariamente estar com o Senhor, seja através dos sacramentos que Ele instituiu, a Eucaristia, o mais importante deles, o Santíssimo Sacramento, mas a penitência, a celebração da Santa Missa, que é a maior de todas as orações, a leitura com a palavra, da forma como nós fazemos aqui a Lexio Divina, porque a beleza da Lexio Divina, ou leitura orante, é porque, em primeiro lugar, nós ouvimos Deus falar da maneira geral. Aí depois nós atualizamos, deixamos que Deus nos fale pessoalmente. Hoje, Ele talvez esteja nos exortando, talvez nós não estejamos tendo essa alegria de sabermos se somos felizes, porque Ele nos fala, Ele se apresenta a nós, Ele se revela a nós. E estamos deixando essa palavra ser frutuosa em nossas vidas? Nós procuramos pôr em prática essa palavra do Senhor? Sim, porque nós temos essa alegria, essa felicidade de ouvirmos do próprio Deus a nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. E que resposta nós damos ao Senhor? Vamos fazer esse compromisso, em primeiro lugar, nos comprometendo a diariamente, tomar a palavra de Deus e determinar um tempo por dia para que a gente possa ler, que a gente possa orar com a palavra de Deus, deixando que ela venha nos formar, nos animar a vivê-la. Façamos esse compromisso e sejamos felizes porque nossos olhos contemplam a face de Cristo através da sua palavra. Porque nós temos a palavra de Deus a nos falar, a se revelar para nós diariamente. Contemplemos então as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e os santos da nossa devoção, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo.
Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.